Olá, olá, povo lindo, tudo bom? Prazer em tê-lo aqui em nosso canal. E antes de nós iniciarmos a nossa segunda parte do vídeo sobre progressivas ácidas, vídeo muito importante, que tem acrescentado bastante informação às pessoas, eu te peço por gentileza que você possa se inscrever em nosso canal e dar um joinha no vídeo e compartilhá-lo também no seu Facebook, no seu Instagram ou aqui nas suas redes sociais, porque quando você faz isso, você nos ajuda a estarmos levando mais informação a uma quantidade maior de pessoas, de forma que mais pessoas possam ser beneficiadas com essas informações importantes, tá ok? Então não se esqueça, inscreva-se no canal, dê um joinha no vídeo e compartilhe aí o vídeo nas suas redes sociais e nós vamos ficar muito gratos aí, vamos abençoar a todos, ok? Sucesso, bom vídeo, aproveite aí. Ok, então entendido isso, tá? Compreendendo essas questões, nós vamos entrar agora sobre a situação da escova progressiva ácida, tá? Então dei toda essa introdução porque é importante que vocês entendam como que funciona esses trâmites da ação da progressiva ácida no cabelo. Então observe então que a progressiva ácida, por ser ácida, ela libera prótons na fibra capilar, e esses prótons, ou dependendo como for a teoria aqui, tá? Tanto você tem a de Arrhenius, como você tem na Udiron e Bronson, ele fala sobre a questão dessa questão eletrônica da troca de elétrons numa ligação covalente para fazer essas ligações que transformam, tá bom? Então, entendendo isso, que existem essas três teorias, que existem essa troca de prótons ou de elétrons, e isso é o que vai fazer a mudança no meio e também vai fazer a mudança na fibra capilar, tá bom? Então aqui, quando nós falamos de escovas progressivas ácidas, nós estamos falando agora então de uma outra forma de alisamento. Nós tínhamos falado sobre as progressivas, sobre os alisantes alcalinos, que trabalham com a lantionização. Nós falamos sobre a oxirredução, tá bom? Que no caso é o tioglicolato e o ácido tioglicólico, a monoetanolamina, ok? E nós falamos também sobre o formol, que formando as pontes metilênicas da fibra capilar. Observe então que cada um deles realizou um processo de alisamento da fibra capilar através de uma situação diferente. Então um usou lantionização, o outro usou oxirredução e o outro usou a adição de pontes metilênicas da fibra capilar. Cada um agiu de uma forma. Quando nós falamos então agora das progressivas ácidas, nós estamos falando em um pH, deixa eu voltar aqui, em um pH abaixo de 2, tá? Então você tem abaixo de 2, entre 2 e 1. Algumas chegam até 0,8. Então são são agentes ácidos extremamente ácidos, tá? E essa acidificação extrema, ela fica aqui uma ressalva que ela é prejudicial à fibra capilar, sim, tá? E também é prejudicial à saúde do profissional de beleza. Muitas vezes a pessoa ela troca a progressiva com formol por uma sem formol, pensando que a sem formol é saudável. Pensando assim, não, sem formol não tem formol, então eu posso passar em mulher grávida, eu posso passar em criança, que não tem nenhum tipo de problema e dificuldade. Na realidade isso é um erro, tá? É um erro por quê? Porque essa progressiva ácida, ela também é química e ela também tem o seu grau de agressão, tanto à fibra como à saúde também daquele que faz e daquele que recebe, tá? A saúde do cabelo, nós vamos ver aqui que as progressivas que são ácidas, elas realizam uma ação no cabelo que é chamado cimentação, tá? Cimentação, ela lembra um pouco cimento, né? Só que aqui é com E e cimento é com I. Por quê? Porque tem uma pequena diferença. O é parecido, mas tem uma diferença, tá? A cimentação, ela na verdade, ela é um processo, como diz aqui, ó, um procedimento termoquímico em carbonizar as camadas superficiais da fibra capilar. Então o que significa? Que esse produto, tá, da progressiva ácida, dito isso, que a progressiva ácida também agride a fibra e também agride a saúde de quem o faz, tá? Mulher grávida não deve se fazer nada disso, tá bom? Principalmente ao quinto mês
quarto, quinto mês de gestação, nem sonhe, nem passa perto, que é um momento ao qual o feto está sendo formado e qualquer interferência química pode dar um defeito congênito genético nessa criança, tá bom? Como eu falei a vocês, ela tem esse poder de sementar as cutículas do cabelo. Quando eu semento uma cutícula do cabelo, eu estou mudando essa estrutura e, consequentemente, eu estou tornando essa fibra mais sensível, tornando essa fibra mais suscetível à quebra, a ressecamento e assim por diante. Com relação à saúde, essa progressiva ácida, ela acidifica as minhas vias nasais, tá? As minhas vias nasais, as minhas vias respiratórias, ela acidifica as mucosas nasais do palato, faringe, laringe, em todo sentido, que dá até azia, dependendo, tá? Então, ela tem esse poder de acidificar, tá? Acidificar todo o organismo. Quando eu acidifico um organismo, eu estou então criando, como eu falei a vocês, um ambiente propício para a proliferação de parasitas, de vírus, bactérias e inclusive as próprias células cancerígenas que se propagam e só se desenvolvem em ambiente ácido, tá? Então não se iluda pensando que uma progressiva que é ácida, ela é menos prejudicial do que uma progressiva que tem formol. Ela também agride a fibra, ela também agride a saúde de quem o faz. A diferença é que o formol, ele é muito mais volátil. O formol, quando você coloca, então aqui, você passa o produto no cabelo e você joga o secador sobre o produto, no sentido de uma grande quantidade, por ser uma grande quantidade, ele vai emitir mais fumaça, porque o produto está no cabelo, numa quantidade grande, você jogou o calor, quer da prancha, quer do secador, ele vai evaporar. Então a quantidade, o volume de vapor que você ingere, ele é muito maior do formol. Da progressiva ácida, como você é passado o produto no cabelo, deixa-se ele em repouso, 30 minutos, 45, uma hora, depende do produto e a empresa. Retirou, é enxaguado o excesso desse produto e aí depois é feito o processo de prancha, de escovação e prancha. Então, ou seja, você tirou o grande excesso do produto. Ao colocar o secador ou a prancha, você vai ter menos vapor, porque você enxagou o produto. Na progressiva com formol também, se você passasse o produto e enxaguasse para depois secar, teria também um volume menor de fumaça. Porém, no caso do formol não daria um efeito de liso no cabelo, como no caso da escova ácida, que você tira o excesso, justamente porque ela tem um peso molecular maior, ela é mais pesada, tem que tirar, senão a pessoa não consegue secar. Mas aquela fumaça que é liberada é uma fumaça extremamente ácida. O pH dela, como mostrei aqui, o pH dela vai estar em torno de 2 ou 1, tá bom? Algumas chegando a 0,8, e isso vai acidificar todas as suas vias respiratórias, proporcionando sim irritação e também problemas de saúde a longo tempo, tá? Então, tanto uma escova com formol como a escova ácida, todas as duas agridem a fibra e todas as duas prejudicam a saúde, tá? Então não tem santo aí nesse meio, tá bom? Assim também como os alisantes alcalinos também agridem a fibra, não prejudicam tanto a saúde por não serem voláteis, porém agridem também a fibra, e o pó descolorante agride a fibra e também agride a saúde também, porque ele pode corroer os tecidos, tá bom? Então é importante nós entendermos essas situações, que não existe santo nesse meio, tá? Todos os produtos geram uma certa agressão à fibra capilar e também gera uma agressão à saúde de quem o faz. Alguns mais, outros menos, mas tudo é química e nós temos que entender isso aí, tá bom, pessoal? Então, conforme nós vimos naquele último, o terceiro indivíduo, tá? O Lewis. Então, Lewis, ele falava ali que existe essa troca de pares de elétrons entre essas substâncias. Então, isso vai gerar uma cementação. Então, a cementação é um procedimento térmico e carboniza as camadas superficiais do fibra. Térmico por quê? Porque se você passa uma escova ácida no cabelo, se você passar e tirar, ela já consegue fazer uma pequena alteração na fibra capilar. Mas para ter uma alteração realmente consistente, é necessário que haja o calor do secador e principalmente o calor da prancha,
para que realmente tenha-se uma cimentação, tenha-se realmente uma mudança térmica naquela fibra capilar. E quando você faz uma escova progressiva, ela ácida, ela vai agir principalmente nas cutículas do cabelo. Ela vai criar esse cemento na cutícula do cabelo, aonde é como se ela fizesse. Você tem aqui a cutícula do cabelo. A cutícula ela empena, tá? Então ela faz esse movimento. Ela está aqui, a cutícula ela não faz isso, né? Como eu já falei a vocês, ela está aqui, ela faz isso aqui. Ela tem um empenamento na sua borda. Então essa parte dela não é assim, tá? Ela faz só isso aqui, tá? Então quando essa cutícula, o movimento dela é normal de ser empenado, ou seja, quando você lava com shampoo ou quando as cutículas estão abertas, então ela tem esse movimento aqui, certo? O que acontece? A progressiva ácida, ela vai cementar essa cutícula, ou seja, ela não vai conseguir mais fazer esse movimento. Ela vai ficar grudada uma na outra, mantendo aquela forma que foi estabelecida pela prancha, tá? Então é como se você usar um termo aqui mais bruto, é como se você soldasse a cutícula do cabelo na outra cutícula, grudasse, passasse spray bonder, tá? Um exemplo só, brincadeira. E grudasse uma cutícula da outra. Então você faz uma cementação nessas cutículas, tá? Então a escova ácida, ela trabalha principalmente nas cutículas do cabelo, tá bom? E aí, o que acontece? O interior, mais próximo do córtex, quanto mais interior menos ele é afetado. Quanto mais exterior, mais ele é afetado. Por isso que, quando você faz uma progressiva ácida no cabelo, se você passar uma coloração na sequência, você vai perceber que a coloração não pega, ou não pega direito. Se você tentar cobrir um branco, você fizer primeiro uma progressiva ácida, depois passar uma coloração para cobrir um branco, você vai ver que não vai ter uma cobertura do branco. Então quase nenhuma cor que você passe sobre um cabelo que acabou de ser processado por uma progressiva ácida, você vai conseguir ter um resultado legal nesse cabelo. Por quê? Porque esses produtos, coloração, eles têm que abrir a cutícula e penetrar. Como que abre a cutícula se ela está cementada? Está carbonizada, está cementada, então não tem como ele abrir. Consequentemente, o produto não penetra na fibra capilar. Ah, então eu vou usar o tonalizante. Então, mas mesmo o tonalizante, ainda que ele não abra muito a cutícula, existe uma leve abertura nessa cutícula. Tanto é que o tonalizante ele tem uma base dilatadora, que é a monoetanonamina. Tá? Ela serve para dar uma pequena dilatada, ela é mais suave, tá? Do que as outras bases alisantes, mas ela faz uma pequena abertura dessa cutícula para que o tonalizante cubra essa superfície. Então, também não vai conseguir. Por quê? Porque a superfície dela está carbonizada. A superfície dessa progressiva ela está cementada, tá bom? Então não vai conseguir abrir, consequentemente não penetra. Então, descoloração também. Você tenta descolorir esse cabelo. Você vai ver que não vai atingir o fundo de clareamento ideal. Por quê? Porque as cutículas estão cementadas. Não vai ter abertura. Não tem abertura. Esses produtos, como um pó descolorante, ele tem que agir no córtex do cabelo, onde estão as melaninas do fio. E ele não consegue penetrar, consequentemente ele não consegue agir também nessa fibra capilar. Bom. Então, terminando e resumindo, nós vamos então ter o quê? Que as progressivas ácidas são progressivas que trabalham com um pH abaixo de 2, geralmente 2, 1,5, 1 até 0,8. Esse pH ele está medindo essa questão dessa acidez, porém o pH não quer dizer necessariamente da força da progressiva. Ele pode ter um pH de 2, por exemplo, mas o produto pode ser ainda muito difuso, e mesmo assim vai ter um pH 2. Então eu vou ter o que? A concentração desse produto. Então só o pH não me diz que isso pode alisar um cabelo ou não. Então eu preciso ter a concentração do produto no meio. E essa concentração do produto no meio, a quantidade de prótons que são liberados nesse meio, ou de pares de elétrons que são recebidos, e isso então é medido pelo Ka e o pKa, tá bom? Então o Ka e o pKa vai me medir a força que esse ácido tem. Então nem sempre o pH vai me dizer a força. O pH me diz se ele é muito ácido ou não. Só que eu tenho que ter a concentração desse ácido no meio. E a concentração desse ácido no meio é que vai me dizer a força dele. Então se você quer saber a força de um ácido e se esse ácido pode ou não alisar uma fibra,
você procure sempre o pKa desse ácido, tá bom? Então aí você vai saber realmente se ele alisa ou não. E esse pKa desse ácido, geralmente, ele tem que ser também abaixo de 2. Vai ser 2, 1,5, sempre abaixo de 2. Então um ácido que tem tipo um pKa 4, ele não tem poder de alisar a fibra capilar, tá bom? Então você tem que analisar essas questões, o pH e o pKa ou Ka, tá? Você tem também o PKB e o KB, mas aí não tem necessidade. Se você já procurou o pKa e o Ka, já é de tamanho, de bom tamanho, ok? As progressivas ácidas trabalham então com sementação, elas sementam as cutículas, elas carbonizam a cutícula do cabelo, como que soldando essa cutícula uma na outra, não permitindo que haja empenamento e consequentemente a penetração de produtos e também mantendo a forma. Na medida que o cabelo é lavado, automaticamente essas ligações são desfeitas e o cabelo acaba voltando um pouco ao que era. Se a pessoa fez só uma vez, ele pode voltar 100%. Se a pessoa faz muitas vezes, então isso pode demorar mais para retornar. Quanto mais vezes a pessoa faz, mais demora para o cabelo retornar ao seu estado original, tá bom? As progressivas ácidas também prejudicam a saúde, as progressivas ácidas também agridem o cabelo, tá bom? Não deve ser feito em mulher grávida, de maneira alguma, tá bom? Em criança, tome muito cuidado, também não deveria ser feito também em criança, tá? Então, não se iluda, não tem santo nessa história, tudo tem a sua ação e reação, são químicas. Quando nós lidamos com química, química agride, química desnatura as proteínas. Quando nós falamos em sementação, que está no outro slide lá, sementação, nós estamos falando então da questão de você desnaturar uma proteína, tá bom? Então essa proteína aqui, a sementação está desnaturando proteína, como nós vamos ver. O que é desnaturar uma proteína? Você tira a característica dela, às vezes não tira a propriedade 100%, mas tira a característica. Eu vou dar aqui, depois eu vou falar sobre isso, vou só adiantar, mas um exemplo de duas proteínas que podem ser desnaturadas. Você tem um leite, você tem a albumina, que é a proteína do leite, você pega o leite e você jogar limão no leite, o que vai acontecer? Esse leite vai virar coalho, não é isso? Então você desnaturou aquela proteína. Você pega um ovo, o ovo tem a sua proteína, tá bom? E a proteína do ovo, ela também, se você submete ela a um calor intenso, o que vai acontecer? Ela vai também desnaturar, ao invés de ser líquida, ela vai ficar sólida, tá bom? Então você tem que tomar bastante cuidado com essas questões de desnaturar a proteína, e esses produtos fazem isso, tá bom, pessoal? Então fica aqui as progressivas ácidas, fica essa informação para vocês, e aí esse é um assunto um pouco mais complicado do que as demais progressivas, mas eu creio que deu para poder passar para vocês aí, tá bom? Então uma ótima aula e continuamos no próximo módulo. Abraço!